espanhol. Fica até o fim do vídeo porque a gente tem muitas tarefas legais, tá certo? Como estamos de quarentena, é importante que vocês estejam ligados nas aulas para que assim vocês não percam nenhum conteúdo. Lembrando que vocês também devem ir na escola pegar a atividade avaliativa de espanhol, tá certo? É muito importante que vocês façam na casa de vocês com muito carinho para vocês tirarem aquele 10 bem legal. Já tô com o nome de vocês aqui, ó. 7º A, 7º ano B, para a gente colocar aquela nota supimpa dos alunos que foram pegar na escola, tá bom? Hoje nós vamos iniciar o nosso 3º capítulo. Peguem os seus livros, coloquem nas mãos, porque hoje nós temos muito trabalho. Lembrando que na aula passada eu passei umas tarefinhas bem legais para vocês fazerem. E aí? Todo mundo tá fazendo as tarefas, não tá? Vamos usar a quarentena para a gente estudar também, tá certo? Eu já sou adulta, já sou professora há muito tempo, mas todos os dias eu tiro um tempinho para estudar, é verdade. Então, se você quer ter um futuro brilhante, estude, porque quem estuda, brilha. É importante estar estudando. Pega um tempinho do teu dia e fica sozinho estudando, lendo, pesquisando. Aprende um novo idioma, coloca um aplicativo no celular e vai estudar. Tá certo? Posso combinar com vocês isso? Vamos começar que eu tô falando demais. Olha só, se vocês tiverem alguma dúvida da aula de hoje, vocês podem escrever aqui nos comentários. E se vocês gostarem desse vídeo, vocês também podem compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Dá aquele like também para o YouTube passar para outras pessoas esse vídeo que vocês estão assistindo. Se inscreve no canal para ajudar a professora, ativa o sininho que hoje a gente tem muita coisa legal. Vamos começar? Vamos lá! Abram os livros na página 23, capítulo 3, que a gente começa com um texto. O nosso livro ele é recheado de texto, porque ele faz com que o aluno leia. Quando a gente lê, a gente começa a falar e aí a gente treina, não é verdade? É importante também que a gente saiba interpretar. A maioria das provas de espanhol, até do Enem, só é interpretação de texto. Por isso que a gente já vai começar aqui ó, com a interpretação, que tem como título Volar é seguro, voar é seguro. Tem pessoas que têm medo de viajar de avião, não é? Mas tem pessoas que não têm medo de viajar de avião. Vocês vão ler em casa, vão fazer a leitura desse texto, tá certo? Cada um vai ler sozinho, pode ler alto, pode ler baixo, pode ler de qualquer jeito, tá bom? Pra gente não perder tempo, a gente já vai pular para a interpretação. Que essas coisas de interpretação vocês já podem fazer sozinho, tá certo? Interpretar é ler o texto e responder as perguntas de acordo com o texto que você lê. Tá certo, galerinha? Aqui, ó, a gente tem los medios de transportes. A gente tem avião, trem, coche, autobus, furgoneta, metrô, moto e bicicleta ou bici. Então aqui a gente tem os desenhos e vocês irão colocar os nomes em espanhol que o próprio livro já traz nesse quadro, tá bom? Lembrando que vou começar a falar com vocês somente em espanhol, porque a gente já teve umas 2 aulas eu falando só em português, não foi? Então vou começar a falar mais em espanhol para que vocês fiquem mais ligados no vídeo e para que vocês aprendam mais, tá certo? Gostaram da ideia? É bem melhor, né? Pronto. Acá temos os medios de transportes que ustedes pueden hacer solo. Pegam as palavras que estão no quadro e põem em los dibujos, ok? Acá ó, temos outros transportes. Van a ser a mesma coisa, poner el nombre de ellos. Acá temos um texto e outras palavras que ustedes vão a preencher os espaços del texto, pegando as palavras que estão no recuadro, ok? Presta atenção no contexto. Tu não puedes poner qualquer palavra em los espaços. Tiene que ter
na relação com as palavras que vão dizendo, ok? Passando, temos na página 26, ó. Ele verbo ir. Ele verbo ir. Tem pessoas que falam que vai conjugar assim. Eu ia, tu ia, ele ia. Não é assim, tá? O verbo ir nós vamos conjugar de uma forma bem legal. Sim, gente, deixa eu falar para vocês uma dica que eu ia esquecendo, mas dica boa, é dica compartilhada. E me veio aqui na mente a dica dos transportes. Dá uma volta aí para os transportes. Deixa eu dizer a vocês, ó. Se eu quero dizer que eu vou em algum lugar com algum transporte, eu tenho que falar assim, ó. Eu vou a la escuela en coche. Eu não posso dizer eu vou a la escuela de coche. Por quê? Os meios de transporte, a gente não fala de coche, de autobus, de bici, de navio, de moto, não. Em moto, em bici. Eu vou a la playa em avião. Eu vou a la playa em coche. Eu vou a la plaza em moto, ok? Agora, se eu for falar cavalo e a pé, eu falo a caballo ou a pé. Por exemplo, eu vou a la escuela a pé. Não posso falar eu vou a la escuela de pé. Não, a pé. E cavalo, eu vou a la escuela a caballo. Caballo e pé eu falo a. E os outros transportes eu falo em. Entendeu? Em coche, em avião, em autobus, a caballo, a pé. Gostaram da dica? Show! Vamos lá. Agora nós vamos para o verbo ir, que nós vamos conjugar dessa seguinte forma. Se liga. Primeiro vamos usar os pronomes, né? Vamos ver se a gente lembra. Primeiro, eu, né? Tu, ele, ela, você, nós outros, vós outros e eles, elas, ustedes. Agora nós vamos conjugar o verbo ir, que é o verbo do futuro. Olha aqui, ó. Yo voy, tu vas, ele va. Nós outros vamos, vós outros vas, eles vão. Então, vai aonde? Se eu quero dizer, ó, yo voy a la panadería, tu vas a la iglesia, él va al cine, nosotros vamos a la peluquería a arreglar nuestro pelo, vosotros vas al shopping, ellos van a la playa. Então preste atenção, porque esse verbo ir é um verbo muito importante para não se conjugar ele errado. Então, se você vai a algum lugar. Yo voy a la playa, tu vas a la iglesia, ele va a la panadería. Você vai colocar o a depois do verbo ir, tá certo? Aqui a gente tem um exercício com 4 desenhos para você fazer uma frase com o verbo ir, mas que esteja associado ao desenho. Primeiro desenho a gente tem como se fosse chovendo. Então eu posso falar va a llover. Va a llover. Agora letra B. Um menino está sem querer estudar. Eu posso dizer va a estudar. Agora o cinema. Eu posso falar van a ver uma película. Vão ver um filme. E por último, o homem vai dormir. Eu posso falar, ele vai a dormir, ok? Você vai fazer uma frase usando o verbo ir, tá certo? Passando, a gente tem aqui, ó, 5 ticos. E a gente tem que completar os espaços com o que está faltando. O primeiro tem assim, que, aí vós outros,
Vós outros, ó, você olha aqui o pronome vós outros, que vai dar certo com vas. Então, que vós outros vas a este fim de semana? Você olha o pronome e vê qual é o verbo que vai dar certo. Se é boi, vas, vá, vamos, vais ou vão. Tá bom? Não é difícil. Passando aqui embaixo, a gente tem o futuro imperfeito de indicativo, né? Se você quer expressar um futuro que supõe que possa ser uma realidade, você vai falar agora assim, ó. Se for o verbo hablar, yo hablaré, tu hablarás, ele hablará. Nós outros hablaremos, vós outros hablareis, eles hablarão. Percebam que é diferente do verbo ir, né? Porque o verbo ir expressa um futuro. Um futuro que consideramos certo. Ó, yo voy, tu vas, ele va. E o imperfeito de indicativo supõe que seja uma realidade. Por isso que a gente usa essa forma. Yo hablaré, tu hablarás, ele hablará. E para cada verbo tem uma terminação. Deixa eu mostrar a vocês aqui que fica bem melhor, tá? Vocês também vão acompanhando aí no livro. Ó, para cada pronome teria uma terminação. Yo hablaré, tu hablarás, ele hablará, nós outros hablaremos, vós outros hablareis. Deixa eu botar só a terminação. Eis. E eles hablarão, tá bom? Esse aí é o futuro imperfeito do indicativo. Agora nós vamos passar para a página 28. Na página 28 a gente tem um exercício onde a gente vai completar as frases usando os verbos que estão lá no fim, entre parênteses. Por exemplo, capazes de tocar através del móvel. Aí o verbo é ser e o pronome é nós outros. Então, nós outros seremos capazes de tocar através do móvel. Você vai olhar, você vai olhar o pronome e o verbo e vai colocar de acordo com o contexto no espaço. Tá certo? Fácil, não é? Desse lado aqui a gente tem os usos de Y, O ou U. Se liga nessa diquinha, que essa dica é bem legal. E a gente que começa a escrever espanhol, é importante a gente saber. Por exemplo, se eu digo Valesca e Beto. Ó, quando eu quero dizer I em espanhol, eu digo Y. Eu não posso escrever E, não. Preste atenção, tá certo? Se eu digo Maria e José, então esse I é um Y. Gostaram da dica? Vamos para outra dica bem legal. Quando a palavra ela começa com I, eu vou usar E. Por exemplo, peligrosa e indiscreta. Por que, professora, que eu usei E e não usei Y? Porque o indiscreta começou com I. Então, para não falar peligrosa e indiscreta, eu digo peligrosa e indiscreta, tá? Para não dar erro de cacofonia, eu ficar gaguejando, tá bom? Então, quando aqui começa com I, eu vou usar a letrinha E. Ok? Vamos para outra dica. Quando as palavras começam com... Quando nós vamos usar O. Por exemplo, ó, naranja ou uva. Uma pergunta, né? Então, uva começou com U. Para eu não falar naranja uva, eu digo naranja ou uva. Para evitar eu de cacofonia. A mesma coisa que eu falei, ficar gaguejando. Naranja ou uva. Ok? Mas se
as palavras começar com O, aí aqui eu uso U. É o contrário, tá bom? A gente tem um exercício para a gente completar com Y, E ou O. Ou U. Começando, mi hijo trabaja e estuda. Esse I vai ser o quê? Vai ser um Y, porque estuda começou com E, não é? Vou fazer com vocês essa questão, tá certo? Vamos lá. Letra A. Mi hijo trabaja y estudia. Eres argentino ou uruguaio? Lembra que eu falei que quando a palavrinha da frente começar com U, eu boto O, para eu não dizer o uruguaio? Então eu digo, eres argentino ou uruguaio? Letra C. Hay que comprar refrescos y hielo. Movimentos involuntários como estornudos e hipos. Lembrando que aí tem a letra C e D começou com H, não foi? Sendo que a palavra hielo, que é gelo, ela usa Y, tá bom? Tu hermano menor tiene 7 u 8. Tá vendo? Aqui eu já usei U e não usei O. Por quê? Porque a palavrinha começou com O. Então eu troco. Quando começa com O, eu uso U. Quando começa com U, eu uso O. E a última. Que queres de postre? Fruta ou helado? Tá bom? Conseguiram fazer? Dá pra ver direitinho, não dá? Muito bem. Passando, a gente tem um texto, interpretação de novo, para vocês fazerem. Tem que prestar atenção no que o texto diz. O texto já vem com o verbo depois do espaço. Você vai conjugar o verbo de acordo com o contexto. Por exemplo, nos, aí tem o verbo sentar. Então, nós sentaremos. Aí depois, recordar. Nós recordaremos. De acordo com o texto, tá bom? Depois, esperaremos. De acordo com o pronome, você vai ver qual é a terminação do verbo. Entenderam o que eu disse? É muito fácil. Então, pelo contexto, você vai conseguir fazer esse trabalhinho aqui, ó, bem direitinho, porque você já sabe os pronomes e sabe a terminação dos verbos. Então é muito fácil. Percebam que hoje a gente fez bastante coisa, não foi? Mas como a gente tem 8 dias de uma aula para outra, vocês têm condições de tirar um dia da semana para fazer as tarefinhas de espanhol. Não deixem de fazer, porque daqui a pouco nós estaremos nas nossas salas de aula e eu vou dar muito beijo, muito abraço em vocês, que eu estou morrendo de saudades. Eu quero voltar para minha escola, para minha sala. Eu preciso sentir o calor de vocês, o barulho dos corredores. Eu estou sentindo muitas saudades. Então, como a gente tem uma diferença de tempo muito grande de uma aula para outra, dá para todo mundo deixar o caderno de espanhol feito até onde a professora está pedindo. E hoje vocês vão deixar as tarefinhas prontas até a página 32. Não precisa você fazer tudo nas carreiras correndo, não. Você pode fazer um pouquinho, uma folha em cada dia, tá bom? Se tiver dúvida, liga. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, mas não fica com a dúvida guardada. Qualquer coisa que vocês quiserem, eu estou à disposição. Um beijo no coração de vocês e adiós, muchachos!